pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, sexta-feira, vamos dar continuidade ao Reino das Plantas, vendo a segunda parte do capítulo 4, a diversidade das plantas, que vai da página 74 a 76, tá certo? Então, bora lá! Então, pessoal, a gente vai ver a segunda parte do grupo das plantas, pegando um pouco do que a gente estudou no capítulo das briófitas, na parte das briófitas, onde a gente viu características para a classificação das plantas hoje em dia. São três critérios de classificação: os vasos condutores, as sementes e o fruto. Então, esses três critérios classificam as plantas no reino plante dividido em grupos. E os grupos a gente vai estudar aqui, ó. São 4 grupos. A gente já estudou o primeiro grupo, que foram as briófitas, que não possuem vasos condutores, não possuem sementes e não possuem frutos. Estão presentes nesse grupo as briófitas, que são os musgos, aquele tapetinho verde que a gente viu, cresce próximo à água. As hepatófitas, que são as hepáticas. Os anthocerópta, que são os antóceros. Esses dois últimos não são tão famosos. As briófitas é o que mais aparece, é um grupo mais comum, mais fácil de ser encontrado. Hoje vamos iniciar o grupo das plantas que possuem vasos condutores. As plantas que, no nosso critério de classificação, não vai ter semente e não vai ter fruto. Então a gente vai estudar hoje esse grupo, certo? Que são o grupo das Pteridopta e o grupo das Licopodiopta. Então são uns exemplares: samambaia, avenca, os xaxins, os licopodíneos, selaginelli, são um grupo bem diversificado. Na próxima semana nós vamos dar início à terceira e última parte do capítulo, que são as que possuem sementes, mas que não possuem fruto. Tem esse grupo das coníferas, certo? Das cicadófitas e o grupo que tem o fruto, que são as antófitas. São as gimnospermas, esse grupo aqui, ó, e as angiospermas, esse grupo aqui. Um termo muito comum de ser usado. Plantas que têm e que não têm fruto, ok? Mas tem semente, tem vaso condutor. Vamos continuar nessa parte avermelhada aqui, ó, só que na presença dos vasos condutores. Então, mas não tem semente e não tem fruto, que são o grupo das pteridófitas. Vamos pegar esses grupos e suas características. Pessoal, nós vimos que elas são vasculares, elas possuem os vasos condutores da seiva, que é uma substância química que tem dentro da planta. É como se fosse o sangue dela, certo, pessoal? Aquela seiva, aquele pessoal que já entrou em contato, já jogou uma pedra, já viu a veloz, quando você toca nele, você machuca a planta, começa a escorrer uma substância esbranquiçada dela. O pessoal diz até que pegar no olho cega, então é uma substância tóxica mesmo aqui dali. Ali é a seiva. É tóxica para você, mas não é para a planta. É a seiva. Ali são substâncias químicas que a planta utiliza para ela. Então vamos chegar nesse ponto já já. Por elas serem, para possuir os vasos condutores, elas podem crescer mais do que as briófitas que a gente estudou semana passada. A gente pode encontrar elas de pequeno ou médio porte, plantas já um pouco mais desenvolvidas, com tronco mais desenvolvido, possuem um comprimento maior do que aquelas que a gente viu. Elas, por serem vasculares, elas também podem viver em ambiente terrestre. Próximo à água elas vão viver, mas elas podem viver longe da água. Mas vai precisar entrar em contato, mas não em tão grande quantidade quanto as briófitas. São plantas que conseguem se dissipar pelo ambiente terrestre, se espalhar. Aí nós temos o grupo das plantas que começaram a migrar mais para longe da água, do ambiente aquático. Lembrando o que a gente estudou semana passada. Elas evoluíram à medida que conseguiram vencer dificuldades. E a maior dificuldade das plantas é armazenar água, captar água. Isso é a parte mais importante dela. Essas, as pteridófitas, conseguiram. E elas conseguiram andar para mais longe da água. Não possuem flores, frutos ou sementes. Você não vai encontrar uma florzinha, uma sementezinha, alguma coisa nesse estilo numa samambaia.
certo? Você vai encontrar alguma coisinha mais parecida com pequenos pontos, parecendo com catapora, do lado de baixo da folha da planta. Ali são esporos que são utilizados para reprodução, não são sementes. Lá na frente a gente vai diferenciar o que é um esporo e o que é uma semente, tem diferença dos dois. Aqui eu tenho uma samambaia e uma avenca. São grupos de pteridófitas muito usadas para decoração de casas. Os vasos condutores, o que é um e o que é outro. Então vamos ver os dois, certo? Os vasos condutores são de dois tipos, xilema e floema. Vou colocar os dois logo aqui. O xilema, pessoal, é um vaso condutor tipo veias e artérias, tá certo? Que a planta possui. Mas não vai chamar de veias e artérias, vamos chamar de xilema e floema. São vasos condutores. E esses vasos, eles conduzem aquela seiva que eu falei, que é nutritiva para a planta, mas pode ser nociva para a gente. Vou dar uma que faz bem à nossa saúde. A cana-de-açúcar. Aquela água adocicada que você bebe ao comer cana-de-açúcar, mastigar cana-de-açúcar, o beber, né, garapa de cana-de-açúcar, você está bebendo a seiva da planta. Certo? Você está bebendo praticamente uma mistura de xilema e floema, coisas boas que você retirou para você mesmo, mas aquilo dali era da planta, era para ela. Qual é a diferença de um para o outro? Xilema, ela conduz substâncias químicas retiradas do solo, água e minerais. Então vai das raízes de baixo para todas as partes de cima da planta. Folhas precisam, o caule precisa, tudo precisa dessa água e desses minerais, dessa substância. Nós chamamos essa seiva de seiva mineral, porque vem do chão, vem dos minerais da água que ela captura pelas raízes. Então você observa o desenho, ó, começa a subir, ó, e ir para as folhas, ir para o talo e tal. Bruno, mas tu não disse que as pteridófitas não têm flor? E essas flores aí? Esse desenho, pessoal, é um desenho que não é uma pteridófita, mas eu trouxe para que a gente pudesse observar. Então, essas flores aqui não existem em pteridófitas. Então, aqui não é uma pteridófita. Então, nós vamos focar só na estrutura do transporte e não nessas duas aqui. Eu tenho o floema, que é um vaso condutor que está presente para o transporte de substâncias mais nutritivas, adocicadas na maioria das vezes, certo? E que nascem, que vêm das folhas, porque vem da fotossíntese, certo? E se espalha para todas as partes da planta, tanto para baixo quanto para cima. Então esses nutrientes podem descer para as raízes ou podem subir para as outras partes da planta, certo? Esses são os vasos que conduzem as seivas. Você tem dois tipos de vasos, xilema e floema. Xilema conduz seiva mineral, floema conduz seiva orgânica, que foi feita pela própria planta, pelo organismo dela, pelas folhas dela. Uma rica em água e sais, outra rica em nutrientes. Não confundam. O corpo das pteridófitas, bem fácil também. A gente viu lá nas briófitas que elas eram divididas em três partes, que era uma raiz primitiva, um caule primitivo, uma folha primitiva, que era rizoide, cauloide e filoide. Já as pteridófitas possuem vasos condutores, então vão ter raízes verdadeiras, folhas e um caule verdadeiro. Observem, eu tenho a raiz verdadeira, o caule verdadeiro e a folha. O caule é muito comumente chamado de xaxim. As mulheres, mães, avós que gostam de decoração vegetal, elas utilizam de um tipo de técnica, que é uma técnica reprodutiva, utilizando o caule e o xaxim, para produzir duas plantas muito parecidas, exatamente iguais, não é nem muito parecidas, exatamente iguais e que são tão belas, tão bonitas quanto uma só. Elas simplesmente cortam pequenos talos e plantam, e esses talos se desenvolvem, criando uma nova samambaia, igual a de onde ela retirou esse pedaço. Isso é um tipo de reprodução muito comum, que a gente vai ver daqui a pouco. Na classificação, a gente tem dois grupos, duas classes de pteridófitas. Uma classe chamada de Pteridópita,
onde você vai ter a famosa samambaia, certo? A avenca que está aí, ó. Você vai ter as cavalinhas, os psilotos. Então são esses dois, não é tão comum esse nem tanto. O mais famoso, a samambaia. Mas outros também são utilizados para decoração, que são as Lycopodiopta, que eu tenho as licopódios e as selaginelas, que são também pteridófitas primas das samambaias, que são utilizadas para decoração, como eu disse. Então são esses dois grupos que são classificados as pteridófitas. Aí a reprodução, como eu tinha dito anteriormente. A técnica muito utilizada pelas avós, mães, pelo pessoal que vende samambaia, é de que se você tem uma samambaia bem bonita, bem frondosa, bem chamativa, elas pegam lá do caule e arrancam um pequeno broto, um pequeno talinho. E planta, lógico, lá num vasozinho e espera germinar. Quando ela germina, que já começa a ter uma raiz nova, folhas novas, é só esperar crescer mais para você ter uma samambaia igual àquela que você arrancou o pequeno pedacinho. Esse tipo de técnica é uma reprodução assexuada, que não teve, a planta não realizou troca de DNA entre uma planta X e uma planta Y. Você só pegou da planta Y aquele broto e plantou. Se tudo é Y, então a planta é idêntica, ela vai se desenvolver igualmente a outra de onde foi retirado o pedacinho. Essa técnica de reprodução assexuada é chamada de brotamento, muito utilizado para desenvolvimento de plantas parecidas para venda e decoração, sempre das boas. Mas também existe, pessoal, a reprodução que às vezes não sai tão bem quanto a gente espera, porque é uma reprodução que a gente não tem uma certeza de como serão os descendentes. Podem ser mais bonitos que os pais, podem ser iguais, parecidinhos ali, ou pode ser não tão belos quanto os pais. Então é a famosa reprodução sexuada. Evolutivamente, ela tende a ser melhor, mas não é uma certeza. A reprodução sexuada é uma certeza. Mas essa daqui não tem como ser controlada porque depende muito dos ambientes, dos fatores que a planta precisa para se reproduzir. Por exemplo, uma samambaia só consegue se reproduzir sexuadamente se tiver a ajuda da água. A água vai levar pequenas estruturas para o corpo do macho, passando para a fêmea, partes reprodutivas da planta, e com isso vai se desenvolver um embrião e esse embrião vai nascer uma nova plantinha. É uma reprodução dupla, chamada de alternância de gerações, é sexuada. Onde eu tenho uma samambaia, observe como é fácil, viu? Essa samambaia, embaixo das folhas dela, aparecem pequenos carocinhos, que dentro deles estão cheios de estruturas reprodutivas, chamadas de esporos. Esse esporo, quando estoura, lança-se vários deles para o ambiente, que pode cair num localzinho que tem água, que tem nutrientes, e esse esporo cresce e se transforma nessa estrutura chamada de prótalo. Parece um coração de planta. Essa estrutura aqui não vai desenvolver ainda a samambaia. É preciso que ele passe por um processo de reprodução aqui, em que aqui dentro dessa estrutura existe, digamos, gametas masculinos e femininos. Aqui está o masculino, que a água leva e encontra o feminino, e a planta, digamos assim, engravida. A partir desse momento, começa a se desenvolver uma nova samambaia. É um pouco mais demorado do que aquela outra, até porque eu preciso da água para ajudar isso aqui. Se não tiver água, não acontece a fecundação. Então, por isso que as técnicas de reprodutivas para venda de samambaia, por exemplo, é mais comum o pessoal pegar um pequeno talo, plantar e dali nascer uma samambaia igualzinha àquela que eu quero. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima semana e fiquem bem. Valeu? Até mais. Tchau.